Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Há momentos na história de uma nação em que as escolhas feitas pelos seus líderes podem definir o rumo de uma sociedade. O projeto de lei 1904 de 2024, que equipara o aborto após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio, é uma dessas escolhas que, se aprovada, representará um retrocesso brutal para os direitos das mulheres e crianças no Brasil. Estamos falando de um projeto que, de maneira cruel e desumana, ignora completamente as realidades terríveis enfrentadas por meninas vítimas de estupro. Ao invés de estender a mão e oferecer proteção, o PL 1904 de 2024 busca penalizar ainda mais essas vítimas, forçando-as a carregar para sempre as marcas de um ato violento e traumático. A pressa em votar o PL utilizando um regime de urgência é uma chicana política cínica que busca evitar o debate e a análise cuidadosa que uma questão tão séria merece. É um truque sujo, uma tentativa de driblar a democracia para impor uma agenda ideológica que não considera a ciência nem os direitos humanos. Para tratar com mais vagar sobre esse tema tão delicado, em nossa entrevista especial deste sábado, nós vamos conversar com a doutora Shirley Silveira Andrade, professora de Direito da Universidade Federal de Sergipe e ativista de direitos humanos. O TV Sintese está no ar. E por falar em direito, atenção! Dr. Hildon vem aí com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. Vocês sabiam que já estamos entrando com as ações do PASEP? O Sintese está convocando todos os professores e professoras das redes estadual e municipais admitidos até 1988 para participarem da ação do PASEP. Os documentos necessários para esta ação são RG e CPF, comprovante de residência e extrato e espelho do PASEP, que deve ser pego no Banco do Brasil, e a carteira de trabalho ou decreto da portaria de efetivação. Procure a sede ou subsede do Sintese mais próxima para entregar os documentos e assinar a procuração. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. O direito é seu. Está em cartaz no Cine Resistência deste sábado o documentário Um Crime Entre Nós. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Existe um mercado no qual se troca a infância por qualquer coisa menos valiosa. Todos sabem que ele existe, mas parece que é fácil de ignorar. O Brasil é o segundo país no ranking mundial dos casos de exploração sexual infantil. Passando por universos reais e virtuais, Um Crime Entre Nós é um olhar ousado e provocativo para a luta pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes. Se você quer entender melhor essa triste realidade, não pode deixar de ver este documentário que está disponível gratuitamente no YouTube. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Desde 1940, o Brasil reconheceu que há situações em que o aborto deve ser permitido, como é o caso de estupro e risco à vida da gestante. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal ampliou esse direito para incluir casos de anencefalia. Agora, no entanto,
vemos um movimento retrógrado, liderado por parlamentares de extrema-direita, que visa transformar o sofrimento das meninas em ferramenta política. Estamos falando sobre o projeto de lei 1904 de 2024. Para falar mais sobre este assunto, está aqui comigo, no nosso estúdio, a doutora Shirley Silveira Andrade, professora de Direito da Universidade Federal de Sergipe e ativista de direitos humanos. Boa tarde, professora Shirley, tudo bem com você? Tudo bem, como vai? Bom, como você vê o impacto do projeto de lei 1904 de 2024 nas meninas vítimas de estupro no Brasil? Na verdade, o que esse projeto está realizando é tentar atingir um problema com a sua consequência e não trabalhar a causa desse problema. Se nós temos o Atlas da Violência de Segurança Pública no Brasil, mostrou que 60% das pessoas estupradas no Brasil são de meninas menores de 13 anos de idade. Então a gente tem um problema real no Brasil de violência, né, contra as meninas e contra as mulheres. E esse projeto de lei estabelece como solução, porque a gente tem a previsão na lei de que quando uma menina, né, ou quando uma mulher é estuprada, em virtude disso ela engravida, ela tem direito a fazer aborto em qualquer momento da gestação. A lei não estabelece em que momento seria esse. O que esse projeto quer fazer é, na verdade, modificar essa situação, estabelecendo que esse aborto só poderia ser feito até 22 semanas, ou no caso de viabilidade do feto, onde o feto poderia sobreviver, né? E as meninas que fizessem, né, ou as mulheres que fizessem esse aborto após esse período, elas iriam responder pela mesma pena do crime de homicídio. Então, na verdade, o que esse projeto faz, as mulheres no Brasil, a gente não ataca qual é a causa dos abortos no Brasil, a gente está atingindo apenas um momento já de consequência de uma violência. Então eu não acredito que as mulheres elas irão parar de realizarem abortos por conta dessa legislação. O que essa proposta, na verdade, acaba fazendo é colocando as mulheres e as meninas em maior perigo. Porque não vai atingir exatamente a causa do problema. Então as mulheres vão continuar realizando aborto, as mulheres negras vão continuar morrendo, vão continuar precisando de atendimentos hospitalares, enquanto outras mulheres que tiverem acesso a outros serviços por conta da sua classe social, essas mulheres vão ficar mais protegidas. Então, acho que esse projeto ele tem vários impactos negativos, caso, na verdade, ele seja aprovado. Nesse sentido que você coloca, professora, o PL 1904, ele viola direitos humanos de meninas e mulheres? Então, a gente tem no Brasil uma discussão muito avançada, que são os direitos reprodutivos e sexuais, né? No sentido de que as mulheres, as meninas, elas têm direito à autodeterminação, a fazer escolhas, né? Inclusive, existe uma lei no Brasil, a Lei de Planejamento Familiar. Nessa lei, a mulher e o casal podem escolher fazer seu planejamento. A partir do momento que eu estabeleço uma lei que ela obriga uma pessoa que foi violentada sexualmente a segurar essa gestação até o final, eu violo o direito à liberdade de escolher. Então a gente tem vários problemas com esse projeto de lei. E outra coisa, não é só no caso do aborto. Esse projeto de lei, na verdade, ele acaba mudando a própria pena do aborto. Porque ele também, a proposta dele é mudar nos casos onde o aborto, porque no Brasil a gente só tem 3 situações de aborto que é legal no Brasil, né? É nos casos de mulheres que têm risco de vida, nos casos de violência sexual e nos casos do feto que nasce, que na verdade está gestado sem o cérebro, que é o feto anencéfalo. Nos demais casos, isso é crime. Mas hoje a pena do aborto legal, se você realizar um aborto fora dessas 3 situações, a pena prevista é de 1 a 3 anos. O que esse projeto quer, além de penalizar essa mulher, né, e essa menina que foi vítima de violência sexual, é também aumentar a pena do aborto legal para 20 anos, porque ele equipara também os casos de aborto legal nesse período
acima de 22 semanas, como sendo o caso também de pena de homicídio. Então, na verdade, esse projeto ele traz um impacto para o aborto legal, para o aborto ilegal, e ele atinge o direito de autodeterminação das mulheres, como na verdade ele acaba acentuando o processo de discriminação no país, porque nem todas as mulheres vão ter os mesmos acessos aos equipamentos. O Brasil ele tem um histórico que permite o aborto em caso de estupro desde 1940. A gente está falando aí de mais de 80 anos. Então, com o projeto de lei 1904, a gente está retirando essa proteção, essa conquista histórica de mulheres, não é isso? Pois é. Na verdade, eu acho que eu ando conversando muito, né, com as meninas, com as mulheres sobre essa perspectiva. Eu acho que, na verdade, o que essa legislação, esse projeto, essa proposta quer fazer é não atingir a causa da questão. E aí a gente fica num ciclo. Então, por exemplo, a gente tem que se perguntar por que as mulheres abortam? Por que, na verdade, há tanto estupro no Brasil? A gente tem que atingir essa causa. A gente tem que evitar que os homens estuprem. A gente tem que trabalhar que as meninas não engravidem de forma tão cedo. É isso que a gente tem que trabalhar. A gente não tem que trabalhar em punir ainda mais o aborto. E é interessante, né? Foi feita uma pesquisa, eu sei que você que está aí assistindo viu essa pesquisa tanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, como uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, que mais de 60% da população brasileira não é a favor desse projeto de lei. Porque a população brasileira sabe da dificuldade que é, né? A maior parte das meninas que são estupradas é por um parente ou por alguém que mora em casa. Isso é real. Toda mulher já passou por um abuso sexual. Toda mulher já passou por uma importunação sexual no ônibus. Você que é mulher que pega ônibus sabe disso, né? E os abortos e os estupros que tem no Brasil, que são tão recorrentes. Então, esse tipo de projeto de lei, ele não resolve, ele piora a situação e ele não atinge. Então, a gente devia estar discutindo política pública de educação nas escolas. É isso que a gente devia estar fazendo, não discutindo mais punição para uma mulher que já foi penalizada a vida toda. E aí, professora, você colocou algo que eu acho importante aí a gente retomar, que esse projeto de lei, e eu queria mais uma vez que você reforçasse a sua opinião sobre isso, ele equipara o aborto, né, após a 22ª semana, ao crime de homicídio. Isso é muito grave. A gente está falando aí de uma penalização de 20 anos de cadeia, não é isso? Então, aí tem vários problemas, né? Inclusive tem problemas técnicos. A OAB e outros órgãos já emitiram pareceres dizendo que esse projeto é inconstitucional. Então, provavelmente, esse projeto, se ele for aprovado no Congresso Nacional, porque ele está passando pela Câmara dos Deputados, mas o presidente da Câmara já colocou que ele vai suspender, vai criar uma... Então, a mobilização da sociedade tem sido tão importante que foi necessário criar agora um grupo de trabalho lá na Câmara para discutir. E se chegar ao Senado, o presidente do Senado já disse que ele vai passar por vasta discussão. Provavelmente esse projeto, se chegar no Supremo Tribunal Federal, ele vai ser declarado inconstitucional. Esse é um dos motivos. A gente diz que dentro da questão da punição, ele tem que existir uma proporcionalidade, tem que ser justo. Você tem que, na verdade, ter uma punição conforme a violação que você causou. Eu não posso comparar dois conceitos diferentes. É muito, muito claro no Código Penal brasileiro o que é aborto e o que é homicídio. São dois conceitos diferenciados. A punição, não é que o aborto não seja um crime grave, mas o próprio Código Penal já estabeleceu que o homicídio ele tem uma gravidade muito maior do que o crime de aborto, que é uma outra situação. Esse é um primeiro ponto da desproporcionalidade. Essa punição é muito alta em relação ao tipo que a gente está tratando aqui. Então, esse projeto ele tem muitos problemas. Eu queria reafirmar. O grave desse projeto é que ele não tá influenciando na punição apenas de quem realiza o aborto legal, mas também de uma mulher que esteja lá pobre, que tenha muitos casos de aborto, é porque a mulher quer a sobrevivência dos outros 2 filhos que ela tem. Muitas vezes, por conta de falta de acesso, a dona de casa sabe, muitas vezes vai no posto de saúde, não tem um anticoncepcional, ou falta camisinha muitas vezes. Então, existe uma dificuldade de acesso aos contraceptivos. E às vezes a mulher acaba engravidando.
Então, muitas vezes ela comete um aborto por motivos econômicos. Isso não é legal, não está dentro dos casos de legalidade do aborto. Mas o que esse projeto de lei vai fazer é que essa mulher vai ser equiparada também a esse. Então, esse projeto quer mudar a pena do aborto no Brasil. Professora, a gente está chegando ao fim do nosso programa, da nossa entrevista. Então, que mensagem, né? Vamos aproveitar aqui o nosso espaço, a gente está conversando com tanta gente, não só com professores e professoras, mas com os pais dos nossos estudantes, com os nossos estudantes, com pessoas de todo o Sergipe. Que mensagem você deixaria aqui, não só para os legisladores, mas também para a nossa sociedade em relação à proteção, à segurança, aos direitos de meninas e mulheres do nosso país? Eu acredito que em relação a essa questão, eu acho que o Brasil precisa aprender a ser mais tolerante com a diferença. Esse é um ponto fundamental. E as mulheres também têm suas especificidades. Então, a primeira coisa, não aceite nenhuma violência. Não aceite no ônibus que um menino se esfregue em você. Na verdade, a gente tem hoje o Disque 180, que aí você pode fazer várias denúncias de forma anônima. Se tiver acontecendo uma violência na sua casa, faça isso, entre em contato com o 180, que vai haver um encaminhamento do que isso pode ser feito. E a gente tem que transformar o Brasil em um lugar seguro para as mulheres. O Brasil não pode ser mais um lugar onde, para as mulheres, a gente não pode transitar de maneira segura. A gente é um país fantástico, é um país gigante, com grande produção de conhecimento. Então, a gente também precisa usar esse conhecimento para tornar o país seguro. Muito obrigada, professora Shirley. Espero que da próxima vez que a gente volte, seja para falar que essa PL caiu de uma vez por todas e para trocar ideias sobre outras coisas, sobre direitos humanos e outros assuntos tão importantes quanto. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição. Não podemos fechar os olhos para a realidade que nos cerca. A cada ano, milhares de meninas são vítimas de abuso sexual no Brasil. Em 2022, registramos o maior número de estupros de vulneráveis da história, com 74.930 vítimas, sendo que 6 em cada 10 tinha entre 0 e 13 anos. A maioria dessas meninas é violentada por familiares ou conhecidos, pessoas em quem deveriam confiar. Muitas dessas, em caso engravidem, serão obrigadas a seguir com a gestação, tendo seus sonhos e potencialidades brutalmente interrompidos. O projeto de lei 1904 de 2024, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL Rio de Janeiro, é um ataque aos direitos humanos. Ao modificar o Código Penal para punir severamente o aborto em gestações acima de 22 semanas, sem considerar as circunstâncias traumáticas que levaram a essa situação, o projeto desconsidera completamente os direitos dessas meninas e mulheres. Esses direitos não podem ser tratados como moeda de troca em jogos políticos. A sociedade brasileira precisa se mobilizar contra esse retrocesso. Precisamos de políticas públicas que garantam a proteção e o amparo dessas vítimas, e não de leis que as punam e as marginalizem ainda mais. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor.